Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é de ensino religioso. E agora nós vamos ficar conhecendo uma história muito impressionante. Você vai ouvir a história de uma falsa coragem. Vamos entender esse tema, falsa coragem. Mas antes de começarmos, eu convido você e toda a sua família a parar um pouquinho para nós falarmos com o nosso Papai do Céu. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos? Querido Deus, muito obrigado por esta manhã linda, este céu azul, este vento, o sol. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Quero te pedir neste momento que o teu Espírito Santo possa estar juntinho de nós, nos dando entendimento para aprendermos mais e mais sobre a tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, amiguinhos, agora você pega o seu livrinho de ensino religioso e abra na página 54. Vamos trabalhar a página 54 e 55. O tema é falsa coragem. Você tem medo de alguma coisa? Você tem medo de escuro? De barata? Qual o seu medo? Bom, agora eu vou contar uma história para você que representa alguns homens que sentiram muito medo. Tudo bem? Vem comigo. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando a multidão. Estava muito cansado e desejava voltar para casa. Mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem na frente, enquanto ele se despedia das pessoas. Quando todos foram embora, Jesus subiu ao monte para orar. Ele queria ficar a sós com Deus. Era uma noite escura e o barco ainda estava lá no meio do mar. Os discípulos estavam cansados de remar contra um vento muito forte que fazia as ondas, bater violentamente contra a embarcação. Por mais que remassem, não conseguiam sair do lugar. Já era de madrugada quando Jesus foi ao encontro dos seus amigos e percebeu que estavam em dificuldades. Foi caminhando sobre as águas, até chegar perto da embarcação, Quando de repente os discípulos viram que era um vulto se aproximando sobre aquela água. Acharam que era, sabe o quê? Um fantasma e começaram a gritar: socorro, socorro! Ai, alguém ajuda a gente! E de repente uma voz falou: coragem, sou eu! Não tenham medo, disse Jesus. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda que eu ande sobre a água. Pedro pediu para Jesus e Jesus disse: venha até mim. E Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus. O vento estava muito forte. Pedro ficou com medo e começou a afundar. Havia dúvida
da proteção que Jesus estava lhe oferecendo. Senhor, Senhor, salva-me! E Pedro começou a gritar para Jesus. Num segundo, Jesus ficou ao lado de Pedro, e segurou a sua mão. E falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, os dois entraram no barco e o vento agora se acalmou. E os discípulos caíram de joelhos diante dele e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Bom, amiguinhos, agora eu pergunto para você. O que você entendeu dessa linda história, dessa mensagem? Bom, eu vou falar para você. Deus, ele tem poder sobre a natureza. E outra coisa, Jesus usou o poder que Deus havia dado a ele para ajudar quem? As pessoas. E Pedro? Pedro aprendeu que ter fé em Jesus ia ser humilde para reconhecer as suas limitações e dificuldades. Ele precisava reconhecer que ele depende de Jesus. E você? Você depende de Deus? Você tem fé em Jesus? Você é humilde para com seus amigos? Você confia em Jesus? Pense nisso. Bom, amiguinhos, agora vamos fazer a nossa atividade, tá bom? Eu convido você a fazer a questão número 1 e que você preste bastante atenção nessas figuras, tá bom? Você vai recortar os desenhos da página 87 e vai ilustrar esta linda história, tá bom? Jesus havia ensinado durante todo o dia e os discípulos estavam cansados. Então, lhe disse que poderiam ir para casa. E os discípulos entraram no barco e começaram a remar. O vento soprava forte, eles estavam em dificuldades. Jesus foi ao encontro dos seus amigos, andando sobre as águas. E eles pensaram que era um fantasma, ficaram com muito medo. Mas Jesus falou: não tenham medo, sou eu. Pedro também quis andar sobre as águas, porém, quando foi ao encontro de Jesus, afundou. Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro. Estamos sempre seguros nas mãos de Jesus. Bom, amiguinhos, agora com esta leitura você vai colar as figuras nos seus devidos lugares, tudo bem? Bom, na questão número 2, a pergunta é assim: por que Pedro afundou? Por que será que ele afundou? Você também vai responder de acordo com a nossa historinha. E a questão número 3, o que acontece conosco quando deixamos de confiar em Jesus? Converse com seus colegas ou com seus familiares e coloque as respostas aqui, nesses 3 espaços aqui abaixo. Bom, amiguinhos, você também pode fazer ou desenhar, se você quiser, no seu caderno, ok? A 4ª questão fala bem assim: o que aconteceu quando Jesus entrou no barco? O que será que aconteceu? Veja Mateus 14:32. O que será que aconteceu? Pesquise e responda também, ok? Agora você vai fazer a questão número 5. O que aprendemos com a lição de Pedro? Siga as instruções para descobrir a resposta. Então agora, amiguinhos, você vai descobrir a resposta de acordo com a numeração das letras, tá bom? Aqui na questão A, está dizendo assim: no quadrado, no triângulo e no círculo. Então, essa letrinha tem que estar onde? No quadrado, no triângulo e no círculo. Que letra é essa que está? Vou dar uma dica, hein? C, tá bom? Letra C.
Agora você vai observar as outras letrinhas e de acordo com as letrinhas você vai escrever uma palavra bem aqui abaixo. Tudo bem, amiguinhos? Bom, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Deus é o único que pode me dar a verdadeira coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Tudo bem, amiguinhos? Agora fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau!